pessoal, nosso intuito aqui nessa aula é tentar determinar qual é a forma, qual é a distribuição de temperatura ao longo de uma parede plana, considerando que não há geração interna de energia dentro da parede, que a condução do calor, certo? É só por condução, a gente não vai considerar a convecção. A condução do calor ocorre apenas em uma dimensão e a gente vai considerar que todo o processo ocorre em regime permanente ou estacionário, tá certo? Então nós devemos determinar qual é a distribuição de temperatura ao longo da parede, ou seja, qual vai ser a forma, na qual a temperatura vai estar distribuída aqui ao longo da posição X, sendo que essa parede tem condutividade térmica K e tem uma espessura L, certo? Aqui é o eixo X, tá? Em uma dimensão. Bom, além de resolver qual é a distribuição de temperatura ao longo da parede, nós vamos tentar determinar qual seria, por exemplo, o fluxo de calor por unidade de área, certo? Ou seja, o watts por metro quadrado. Mas olha só, para determinar o fluxo de calor, obviamente, nós vamos precisar resolver a equação geral do calor, certo? Então nós vamos ter que usar basicamente duas leis para resolver esse problema. Uma delas é a equação geral da difusão, certo? Do calor. Tá aqui, ela está em coordenadas cartesianas, tá? Essa aqui é plena, mas a gente vai modificar. E depois que a gente tem que resolver essa equação aqui para algumas configurações ideais, nós vamos usar o nosso resultado dessa equação diferencial para jogar o resultado na equação de Fourier, certo? Ou na lei de Fourier. Essa aqui é a lei de Fourier em coordenadas cartesianas, aqui é o gradiente de temperatura, certo? Bom, então prossigamos então com o método. Observe que essa parede tem condutividade térmica K, tá bom? Então nós não vamos considerar aqui processos irradiativos e nem processos convectivos, apenas condução do calor. Observe que aqui é o meio externo e aqui é o meio interno, certo? Ou seja, dá a entender, nós sabemos que ao longo da parede a temperatura vai decrescer, certo? Mas a gente não sabe como ela vai decrescer, se vai ser numa reta, se vai ser num polinômio, a forma dela, certo? Então nós vamos tentar determinar isso. Bom, primeiro vamos modificar essas equações aqui usando as hipóteses aqui em cima, certo? Bom, a primeira é a hipótese de regime estacionário, tá? Se a hipótese é de regime estacionário, logo a equação 1 aqui, nós vamos ter o seguinte. Se é regime estacionário, nada varia com o tempo, concorda? Então essa parcela aqui nós sabemos que é zero. Eu disse para vocês que a gente não está considerando geração interna de energia, certo? Não está havendo geração aqui dentro de energia, certo? Então isso aqui a gente não está considerando. Logo esse termo aqui na equação da difusão, que é o termo da geração de energia, também é zero. Bom, muito bem. Então o que sobra para a gente é simplesmente esse gradiente aqui de temperatura, certo? Aqui é um laplaciano, na verdade. O operador laplaciano, certo? Bom, pessoal, então sobra apenas esse laplaciano aqui da temperatura, certo? Bom, observe, a condução ela é em uma dimensão, nós estamos considerando apenas a condução no eixo X. Logo, esse laplaciano todo aqui se reduz a apenas uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Você vai ter isso aqui, agora uma derivada ordinária, certo?
Bom, então toda a equação da difusão se reduz a essa pequena equação diferencial que a gente precisa resolver para encontrar qual seria a distribuição de temperatura ao longo da parede. Então vamos rearrumar isso aqui de um jeito mais amigável. Veja bem. Bom, muito bem, pessoal. Agora uma pergunta que fica meio que evidente, né? Olha só como nós vamos resolver essa equação diferencial. Ela é de segunda ordem, certo? Então vão surgir duas constantes e nós precisamos resolver ela primeiro, certo? Então vamos nessa. Olha só, pessoal. A derivada de Q é igual a zero. Lembrem lá do cálculo que se você tem que a função f é igual a uma constante, então a derivada dessa f é zero, certo? Então a derivada de Q é zero, de uma constante, né? Então isso aqui deve ser constante para essa equação ser satisfeita, né? Então olha só, nós temos que ter isso aqui, ó. Isso aqui deve ser uma constante, certo? Beleza, então vamos resolver essa equação diferencial aqui. Vamos separar as variáveis. Isso aqui vai me dar dt c1 dx. Agora vamos integrar isso aqui. Surge t, isso é igual a c1 vezes x mais uma outra constante c2. Muito bem, pessoal, olha só como foi fácil encontrar a distribuição de temperatura como uma função de x, né? Duas constantes. Mas olha só, pessoal, ainda assim nós não conhecemos a forma plena da distribuição de temperatura ao longo da parede, porque nós não sabemos quais são os valores dessas constantes, certo? Lembre-se, pessoal, uma equação diferencial. Se você tem uma equação diferencial de segunda ordem, você precisa então de duas condições de contorno para resolver o problema, certo? Se você tem, por exemplo, uma equação de terceira ordem, três condições de contorno são necessárias para você conhecer as constantes. Então, eu vou listar aqui as condições de contorno para esse problema. Como o nome diz, é condições de contorno ou de fronteira, certo? Quais são as condições? Nós vamos impor que quando x for zero, ou seja, o início aqui da nossa contagem, da parede, certo? Quando x for zero, a temperatura vai ser T0. E quando x valer L, ou seja, o finalzinho aqui da parede, nós vamos impor que a temperatura, quando x vale L, vai ser T1, certo? Que corresponde à temperatura no interior aqui, da casa ou do ambiente. Então eu vou listar isso aqui direitinho. Muito bem, pessoal, então vocês podem ver aqui, tudo que eu falei está escrito aqui, né? A gente está impondo essas condições de contorno para poder conhecer a forma dessas constantes, certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Veja bem, quando x for zero, nós temos que t de zero deve ser T0, certo? Então isso é igual a C1 vezes 0 mais C2, certo? X é zero. Bom, isso aqui é zero, logo nós conhecemos a primeira constante C2. C2 vale simplesmente T0. Tranquilo. A próxima constante nós vamos descobrir usando o valor de x igual a L. Quando x é igual a L, T avaliado em L vai ser T1, certo? É isso que a condição de contorno está dando para a gente. Isso deve ser igual a C1 vezes L, né? X vale L, mais C2, que nós já sabemos é T0. Pessoal, resolvendo isso aqui para C1, nós encontramos que C1 vale simplesmente T1 menos T0 sobre L. Bom, agora, no momento que nós conseguimos a forma das duas constantes, nós temos então a distribuição de temperatura plena na parede, certo? Ou seja, a distribuição de temperatura como uma função da posição vai ser simplesmente T1 menos T0 sobre L vezes x mais T0. Então, olha só, pessoal, que legal. Você percebe que para essas condições que nós impomos,
a distribuição de temperatura na parede sempre vai ser uma reta, certo? Vai ser linear. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Em x. Então o que nós descobrimos, deixa eu apagar aqui rapidinho. O que nós descobrimos foi o seguinte, que a distribuição de temperatura ao longo de uma parede plana, com essas condições aqui, certo? Ela vai ser sempre linear, certo? Com inclinação, onde a inclinação dela vai ser o quê? Se nós lembrarmos lá da equação do primeiro grau, então está aqui, ó. Essa é a inclinação da reta, concorda? Então essa inclinação sempre vai ser T0 menos T1 sobre L, certo? T1 na verdade, certo? Aqui é T1. T1 menos T0. Certo? E vai ter sempre um limite, né? Nosso limite, por exemplo, quando nós fizermos x tender a zero, a temperatura tende a ter um valor constante T0. Isso é claro, fica claro aqui, né? Que quando x é zero, a temperatura é T0. Bom, pessoal, então está aqui. Nós conseguimos demonstrar que a distribuição de temperatura ao longo da parede sempre vai ser linear nessas condições. Então vamos agora determinar o fluxo de calor por unidade de área. Para isso, nós vamos usar a equação de Fourier, certo? Então, olha só, pessoal. Equação de Fourier. A equação de Fourier, que está escrita lá em cima, está na forma geral, certo? Em coordenadas cartesianas. Então, ela está escrita assim. Certo? Então, está aqui a lei de Fourier escrita na forma plena, né? Aqui. Mas olha só, pessoal, mais uma vez nós estamos considerando, né, condição unidimensional em uma dimensão, então esses termos aqui simplesmente são zero. Então isso aqui pode ser rearranjado da seguinte forma. Então olha só, pessoal, que legal. O calor, tá? Ele é proporcional ao gradiente de temperatura, proporcional à área, e a constante de proporcionalidade é a condutividade térmica, certo? Esse sinal de menos aqui, pessoal, ele serve porque a queda de temperatura vai no sinal negativo, tá? Então, para não dar negativo aqui, a gente coloca esse sinal de menos aqui, certo? Então, olha, pessoal, para a gente resolver a equação de Fourier e conhecer quem é Q, ou seja, a quantidade de energia que está fluindo ao longo da parede, nós precisamos resolver essa equação, certo? Mas para resolver essa equação, nós precisamos conhecer quem é a derivada da temperatura com relação à posição. Mas é fácil, certo? Porque nós já conhecemos qual é a distribuição, qual é a função, certo? É essa. Então vamos derivar isso aqui. T' de x vai ser simplesmente... Isso aqui é zero, que é constante, a derivada de x com relação a x é 1. Então só sobra isso aqui, certo? T1 menos T0 sobre L. Pronto, pessoal. Então, pronto. Nós já fizemos a derivada, é só substituir aqui. Isso vai ser igual a menos Ka. Quem é a derivada de t com relação a x? Está aqui, ó. T1 menos TL. T0 sobre L. Logo, o problema está dizendo que a gente quer a distribuição, determinar o fluxo de calor por unidade de área. Então, nós vamos dividir tudo pela área da parede. O que me dá o fluxo, certo? O fluxo de unidade, a densidade, né, que é Q sobre A, vai ser menos Ka sobre L, T1 menos T0. Então pronto, pessoal. Não tem segredo nenhum aqui. Bem fácil. E espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.